Olá, queridos amigos e amigas, que Deus abençoe a todos abundantemente. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia Gil Henribe Palharim. Estou aqui hoje trazendo para você mais uma aula do nível Master, hoje a aula de número 40, dando continuidade ao assunto de batalha espiritual. Olha, essa matéria vai trazer para você um profundo conhecimento acerca do mundo espiritual. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender sobre quem é o nosso inimigo. É fato sabido de todos que para vencermos uma batalha, precisamos, antes de tudo, conhecer o nosso inimigo. Não há chances de você vencer um inimigo do qual você desconhece, ainda que a gente não sinta prazer em pesquisar a respeito do diabo, ainda que a gente não sinta aquela empolgação de saber detalhes sobre quem é o nosso inimigo, se faz necessário esse estudo. Porque se você não conhecer quem é o inimigo e como ele ataca, muito provavelmente você será atacado por ele e não saberá se defender. Portanto, apertem os cintos porque a aula de hoje vai ser impactante. E antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva já. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E no final dessa aula, ou agora mesmo, clica no gostei. Olha, não esquece, hein? É muito importante que você clique no gostei, porque isso sinaliza o quanto você está gostando desta aula, o quanto esse conteúdo está sendo edificante para a sua vida espiritual. Vamos fazer uma oração agora? Vamos pedir a graça e a sabedoria do Espírito de Deus para que possamos mergulhar de cabeça no conhecimento da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te bendigo, te exalto e te glorifico por cada pessoa que está me assistindo agora. Pessoas em vários lugares do Brasil me acompanham nesse momento e quem sabe até fora dele. Então, meu Pai, eu quero te pedir que onde estiver alguém com a Bíblia aberta e com o coração aberto para conhecer, para prosseguir conhecendo a Tua palavra, que venha o Teu Espírito e traga a revelação e traga o conhecimento. Dê a mim, Senhor, graça e sabedoria para ensinar e a esta pessoa a capacidade de entender a revelação e o ensinamento da Tua Santa Palavra, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito bem, minha gente, você vai precisar de uma Bíblia. Ora, não se faz um curso bíblico sem Bíblia. Parece tão óbvio isso, né? Mas há muitas pessoas hoje em dia que querem estudar a Bíblia sem usar a Bíblia. Você acredita nisso? Há muitos estudiosos que querem conhecer Deus e se esquecem que a maior fonte de revelação sobre Deus está aqui, ó, neste livro sagrado. Então, pegue a sua Bíblia agora. Além da Bíblia, você irá precisar também de uma apostila. Essa apostila será fornecida pela nossa escola gratuitamente a você. Mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece na sua tela. Caso você ainda não tenha recebido esta apostila, você irá receber, tá bom? Faça isso já, porque o conteúdo da aula de hoje está todo aqui nessa apostila. Eu estou acompanhando a apostila no formato digital aqui no meu computador, mas você pode obtê-la e depois imprimir. Ou ainda, se você mora aqui próximo da nossa unidade de ensino, você pode vir pessoalmente e retirar uma cópia impressa dessa e de outras apostilas do nosso curso. Para começar o texto sagrado, o primeiro texto que vamos ler está aqui na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse texto de Pedro, por si só, é uma aula de batalha espiritual.
O que Pedro nos ensina nesse texto é algo realmente profundo. Começa porque ele diz: sejam sóbrios. Sóbrio é o contrário de ébrio. Ou você está bêbado ou você está sóbrio. Uma pessoa sóbria, ela está com o controle pleno das suas faculdades mentais. Ao passo que uma pessoa bêbada, ela perde o controle da fala, do raciocínio, da coordenação motora. O que Pedro está dizendo é que, se tratando de batalha espiritual, nós temos que estar sóbrios. Nós não podemos nos distrair. Nós temos que estar atentos, temos que vigiar. Aí Pedro compara o diabo a um leão. O leão que fica rodeando a presa, bramando, procurando alguém para que ele possa atacar. Você sabia que o leão, quando ataca a sua presa, muito dificilmente ele a perde? Porque antes de atacar, ele estuda a presa. Ele examina o tempo da sua caminhada, o tempo em que aquele animal corre, ele calcula a distância, o leão fica ali, olha, observando. Quando ele dá o bote, já é para derrubar. Assim faz o diabo. O diabo, ele fica observando. Então ele conhece as nossas fraquezas e ele tenta nos atacar como um leão que busca atacar a sua presa. Por isso temos que vigiar. A palavra diz aqui que ele é nosso adversário. Ele não é amigo de ninguém. O diabo não está do lado de ninguém. Ele quer derrubar a todos sem exceção. Venha comigo para a apostila e vamos ler o que está escrito aqui. Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive de Lúcifer, de acordo com o texto de Apocalipse 4:11, que diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E você vai ler comigo também João capítulo 1, verso 3 e Colossenses 1:16. Vamos comigo aqui em João 1:3. Porque alguém pode pensar assim: mas se o diabo é mau e Deus é bom, então Deus não pode ter criado o diabo. Porque se tudo que Deus faz é bom, como que um Deus bom criou o diabo que é mau? Se você pensou isso, você não está de todo errado. O seu raciocínio tem lógica. De fato, Deus é bom. Como pode um Deus bom criar um ser mau? Até porque o texto de Gênesis diz que Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Então a resposta da pergunta está justamente na pergunta. Se Deus é bom, como Deus poderia ter criado algo mau? A resposta é: Deus é bom e tudo que Deus criou é bom. Deus não criou absolutamente nada que fosse mau. Pastor, então como que o diabo foi criado por Deus? É aí que eu tenho que te explicar com mais clareza. Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. Lúcifer não era mau. Lúcifer era um querubim, ungido para proteger, que assistia diante da presença de Deus. Foi o querubim que se corrompeu e se tornou o diabo. Compreende? Então, quando ele foi criado por Deus, ele era perfeito, não havia nele falha. João capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele. Isso inclui o diabo, que na época não era diabo e sim Lúcifer, portador da luz. Sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você vem comigo para Colossenses 1:16 e veja só como que Paulo fala da criação. Ele deixa claro que foi Deus o Criador de todas as coisas. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Esse versículo não deixa margem para dúvida. Todas as coisas foram sim criadas por Deus. Lúcifer fora criado para ser um querubim ungido e guardião, mas ele se corrompeu, conforme lemos em Ezequiel capítulo 28, do verso 12 ao 17. Eu quero que você em casa leia esse texto com mais calma e você vai perceber que Lúcifer foi criado perfeito, mas deixou o pecado entrar em seu interior e se corrompeu.
E ao se corromper, ele começou também a corromper outros. Primeiro ele corrompeu-se e depois ele começou a corromper os demais seres espirituais e conseguiu corromper a terça parte dos anjos de Deus. O texto de Ezequiel revela as qualidades de Lúcifer, que significa, o nome Lúcifer significa portador da luz. Ele era sábio, ele era perfeito em formosura, era um querubim guardião, não havia pecado nele. Ele fora criado assim como todas as coisas, como as criaturas e o homem, para o louvor da glória de Deus. O Salmo 145, verso 10, diz que tudo foi criado para a glória de Deus. Ou seja, Lúcifer foi criado para glorificar a Deus. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Então Lúcifer foi criado para isso, para bendizer a Deus, para louvar e exaltar a Deus. Só que Lúcifer se corrompeu e se rebelou contra Deus, como vemos narrado nos textos do versículo 17 de Ezequiel 28 e também no capítulo 14 de Isaías, do verso 12 até o 17, também está falando ali da queda do Lúcifer. Então eu quero ir com você neste momento a esse texto. Venha comigo, por favor, a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. É interessante que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, né? Se a Bíblia tivesse sido escrita em ordem cronológica, isso aqui deveria ser Gênesis capítulo 1, porque a queda de Lúcifer aconteceu antes da criação do homem. Antes do Adão aparecer na história da humanidade, esse fato aqui já havia ocorrido. Isaías 14, versículo 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e os assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para as casas deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Você viu? O texto fala de uma forma profética, mas dá para perceber a clareza desse texto que se refere à queda de Lúcifer. Veja aqui na apostila. Só que Lúcifer se corrompeu e se rebelou contra Deus, como vemos narrado no texto que acabei de ler. Assim como todos nós usamos de livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É o direito que Deus deu a todas as suas criaturas de decidir se querem ou não querem obedecê-lo. Escute, Deus não é um tirano. Deus não é um ditador. Deus não é alguém que impõe a sua vontade. Deus sempre ofereceu às suas criaturas o livre-arbítrio, o direito de escolher se querem ou não fazer a sua vontade. E Lúcifer também tinha esse direito. Lúcifer também usou o livre-arbítrio e escolheu o mal. Ele olhou para o Criador e seu trono e considerou-se igual a Deus. Usou o livre-arbítrio que Deus lhe dera para permitir a entrada do pecado em seu coração e para rebelar-se contra Deus, e por isso ele foi expulso do monte de Deus. Quem diz isso é o teólogo Morris Cerullo, na página 850 do seu livro Armas Vitoriosas de Deus. Então você vê, não valeu a pena, né? Usar o livre-arbítrio foi o pior erro de Lúcifer. E quer um conselho? Não vale a pena usar o livre-arbítrio.
Não vale. O que é que você ganha quando você diz, a vida é minha e eu faço o que eu quero? O que é que você ganha fazendo isso? Quer um conselho? Abra mão do seu livre-arbítrio e diga para Deus, Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. Porque Paulo escreveu em Romanos 12 dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Já a nossa vontade nem sempre é boa. A nossa vontade nunca é perfeita e nem sempre é agradável aos olhos de Deus. Voltemos à apostila. Era um querubim. Lúcifer era um querubim. Querubim, para você que não sabe, nós vamos estudar aqui no nível Master uma matéria depois sobre angelologia e vamos nos aprofundar em quem são os anjos, o que eles fazem, quais são as patentes, mas eu já posso te adiantar que o querubim é um anjo da mais alta hierarquia, criado e ungido por Deus para proteger. Habitava o monte santo de Deus até que se achou iniquidade dentro dele. O seu pecado foi o orgulho e a ambição desmedida, querendo assentar-se no trono de Deus. A gente leu lá em Isaías 14. Tentou formar um reino paralelo e conseguiu corromper a terça parte dos anjos de Deus. De onde que eu tirei da Bíblia a informação de que Lúcifer corrompeu a terça parte dos anjos? Eu sei que esse é um fato conhecido da grande maioria dos cristãos, mas você aqui na escola de teologia vai ter acesso à palavra revelada, ao texto que dá a base, o fundamento para aquilo que a gente fala. Em Apocalipse capítulo 12, verso 4, está falando aqui sobre um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, uma personificação de Satanás. No verso 4 diz assim, Apocalipse 12, 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Você sabe que grande parte do livro do Apocalipse é escrita de uma forma codificada. Quando fala de um dragão vermelho com 7 cabeças, com 10 chifres, está falando do diabo. Quando fala que esse dragão com a sua cauda lançou sobre a terra, arrastou após si a terça parte das estrelas do céu, estrelas do céu, uma figura bíblica para se referir aos anjos. Então fica bem claro aqui o que o diabo conseguiu fazer. Conseguiu corromper a terça parte dos anjos. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre quem é o inimigo. Então eu já posso dizer a você uma coisa, preste atenção, o diabo não é brincadeira não, viu? O diabo não é brincadeira. Se o diabo conseguiu convencer a terça parte dos anjos, o que te faz pensar que o diabo também não pode te convencer? Ele conseguiu convencer anjos. Será que o ser humano consegue se livrar das artimanhas do diabo sem a ajuda de Deus? Você precisa encarar esse fato. O diabo é muito habilidoso naquilo que ele faz. E o que ele faz? Enganar. Enganar é a principal habilidade do diabo. Isso ele faz muito bem. Então você não pode brincar com o diabo. Não brinque com o diabo, não brinque com o pecado, porque o mesmo diabo que seduziu a terça parte dos anjos, agora está querendo seduzir o homem. Venha comigo aqui na apostila e vamos continuar lendo. Por isso ele foi precipitado para o abismo, juntamente com os demais anjos rebeldes, que se transformaram em várias castas de espíritos imundos. Na angelologia nós vamos entender que existem patentes espirituais de anjos. Ora, se os anjos caíram, o que isso significa? Que aqueles que eram querubins, aqueles que eram serafins, aqueles que eram anjos, agora são querubins, serafins e anjos caídos. É por isso que existem demônios de patentes diferentes, castas diferentes de demônios. Você já ouviu aquele ditado que diz, quem encanta aos males espanta? Já ouviu esse ditado? Tem demônio que você começa a cantar um corinho de fogo, ele já foge. Tem um demônio que você dobra o joelho para orar, ele corre. Tem demônio que você abre a Bíblia e começa a declarar o que está escrito, ele corre. Mas tem demônio que você canta, que você ora, que você lê a Bíblia, que você faz o que quiser e o maldito continua lá.
Jesus disse que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, há níveis nesse mundo espiritual do qual eu estou te apresentando aqui. Satã se tornou também adversário do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. É especialista em distorcer a palavra para enganar os simples. O que o diabo fez lá no Jardim do Éden? O que ele fez com a Eva? Ele a enganou, ele a seduziu. A serpente, incorporada ali pelo diabo, a primeira sessão espírita da história, quando o diabo incorpora na serpente para enganar a mulher, o diabo diz: como foi mesmo que Deus disse? Ah, Deus disse que a gente não podia comer do fruto, porque se a gente comesse morreria. Ah, que é isso? Bobagem, não é nada disso. Você pode comer sim, não vai acontecer nada. Quer saber o que vai acontecer? Vocês vão ser como Deus. O diabo encheu os olhos da Eva, fez ela se sentir interessada naquilo que não tinha nenhuma serventia para ela. Sabe o que aconteceu quando o homem e a mulher comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal? Eles passaram a conhecer o mal, porque o bem eles já conheciam. Valeu a pena ter comido o fruto? Não, eles só passaram a conhecer o mal. Deus estava os poupando de conhecer o mal, gente. O diabo enganou a Eva e o diabo continua enganando até hoje. Eu trago uma frase no meu ministério que é a seguinte, anote aí. A frase é a seguinte: o diabo não se atualiza, o diabo se especializa. Põe na tela aí para mim, produção. O diabo não se atualiza, o diabo se especializa. O que isso significa? O diabo não muda as estratégias. O que ele fez com a Eva lá no Jardim do Éden, ele faz hoje. Milhões de anos depois, ele não se atualiza, mas ele se especializa em fazer cada vez melhor aquilo que ele faz de mal, que é enganar, que é roubar, matar e destruir. Jesus, lá em João 8,44, deu uma bronca nos fariseus e disse: vocês têm o diabo como pai de vocês. O diabo que nunca se firmou na verdade, que desde o princípio anda na mentira. Então Jesus deixou claro que o negócio do diabo é enganar. Vamos continuar lendo aqui. O diabo tentou essa estratégia até com Jesus, mas Jesus o repeliu veementemente. Mas se você ler Mateus capítulo 4, do verso 1 até o 11, você vai ver o diabo o tempo todo tentando enganar Jesus. Ô Jesus, transforma essa pedra em pão aqui e come, você está com fome. Ô Jesus, pula daqui que os anjos vão te guardar. Ô Jesus, se prostra diante de mim que eu tudo te darei. O diabo tentou enganar Jesus. O que faz você pensar que ele não vai tentar te enganar também? Ou será possível que o diabo não está preocupado, interessado em te derrubar? Ora, se o diabo quis derrubar Jesus, quanto mais ele vai querer derrubar a mim e a você. Por isso que Pedro disse: sede sóbrios, vigiai. Tem gente que está caindo porque não vigia, porque lida com o mundo espiritual como se fosse uma coisa qualquer. O mundo espiritual não é brincadeira. Eu não quero te amedrontar. Eu não quero que você fique fanático, que você fique neurótico, vendo demônio em tudo que é poste na esquina, em tudo que é lugar. Tem gente que fica desse jeito. Não, pelo amor de Deus, não fique assim. Não quero que você perca o sono hoje à noite. Mas, por outro lado, eu quero que você abra os olhos espirituais e comece a entender que o mundo espiritual existe, que o nosso inimigo existe e que não podemos brincar com ele. Voltando aqui. O Senhor, ao contrário de Adão, foi obediente e fiel até a cruz. E com isto venceu o adversário e venceu a morte. E aí temos vários textos aqui selecionados pelo meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim. Esse trecho que eu li para você é um trecho do livro O Evangelho Reunido, na página 284 desse livro. Eu sempre tenho falado aqui do Evangelho Reunido porque é um livro realmente fenomenal. Você precisa ter o Evangelho Reunido aí na sua estante, aí na sua prateleira. E se você não tem nenhum livro de estudo bíblico, o melhor para você começar é justamente o Evangelho Reunido. No final dessa aula, eu te digo como você faz para adquirir um. Venha comigo agora para a página 2.
E como o diabo usou do seu livre-arbítrio para o mal, Lúcifer foi penalizado por Deus, sendo expulso do céu, junto com a terça parte de anjos que se rebelaram com ele, e foi destinado ao inferno. Então veja, o inferno foi criado não para o ser humano. Deus nunca quis mandar o ser humano para o inferno, nunca quis e não quer. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos caídos. Então Deus os lançou sobre a terra, e ali eles estão desde então. O diabo não está no inferno, como muita gente pensa, amarrado, acorrentado, ou quem dera. O diabo está na terra, solto, fazendo aquilo que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. Lá naquela época, ele foi lançado no abismo, mas com o passar dos anos, os demônios aprenderam a sair do abismo e vir para a terra para fazer a sua obra de destruição. Por isso que quando a gente expulsa demônios, a gente sempre manda-os de volta para o abismo, que é o lugar deles. Quando Jesus expulsava os demônios rogavam, imploravam para que não fossem enviados ao abismo. É o lugar para onde a gente manda os demônios, porque quem vai mandá-los para o inferno será Deus. No dia em que eu for para o céu, nesse dia o diabo vai para o inferno. Até lá, nós temos que batalhar contra ele aqui na terra. Vamos continuar aqui. Satanás é referenciado, atenção, não confunda referenciado com reverenciado, ok? Reverenciar é prestar homenagem, não é isso que está escrito aqui. Está escrito que Satanás é referenciado várias vezes, ou seja, há várias referências nas Escrituras com outros nomes para o diabo. Os mais conhecidos são diabo e Satanás. Mas a palavra de Deus traz muitos nomes ou títulos que a gente pode dar para o diabo, não é? Existem vários nomes que o pessoal inventa por aí e que vira até brincadeira. Capeta, tinhoso, capiroto, eu já ouvi cada nome. Mas falando de Bíblia aqui, quais são os títulos bíblicos atribuídos a Satanás? Em Apocalipse capítulo 12, verso 10, ele é chamado de acusador. Em Tito capítulo 2, verso 8, ele é chamado de adversário. Em Mateus 13, 39, em Lucas 10, 17 ao 20, ele é chamado de inimigo. Ele é chamado de Satanás em Jó 1, 7, em Mateus 12, 26, em 1 Timóteo 5, 15, em Apocalipse 20, verso 2. E quando a gente usa o nome Satanás, é bom que você saiba. Satanás vem do hebraico Satã, que significa adversário ou acusador. Do termo grego, Satã, ele é o líder dos espíritos caídos ou demônios. O título também mais usado para se referir ao anjo caído é diabo. Diabo vem do grego diabolos, e a palavra grega diabolos significa caluniador ou acusador, falso acusador. E há muitos textos aqui que você pode acompanhar. Sabe o que eu aconselho que você faça? A Bíblia de um estudioso das Escrituras é uma Bíblia toda marcada, isso é normal. Eu costumo usar uma Bíblia por ano, porque ao longo do ano eu leio aquela Bíblia, eu marco aquela Bíblia, chega uma hora que não tem mais onde marcar. Aí a gente pega uma outra Bíblia e começa de novo. Então, a primeira Bíblia de estudo que eu tive, que eu tenho, aliás, eu guardo até hoje com muito carinho, eu me lembro que eu disse para mim mesmo, eu quero ler inteira essa Bíblia, mas eu quero ler de uma forma proveitosa, eu quero pegar tudo que puder dessa Bíblia. Então o que eu fiz? Eu comprei 10 canetas de cores diferentes e fiz uma legenda. Marquei lá, o que eu marcar aqui de caneta preta é para falar do diabo. Eu fiz isso. O que eu colocar aqui de vermelho é para falar de Jesus. O que eu colocar de amarelo se refere ao Espírito Santo. Eu fiz essa legenda. À medida que eu ia lendo, toda vez que eu ia ler aquela Bíblia, eu pegava as 10 canetas e uma régua e ia marcando. Então, você pode fazer, é uma dica que eu estou te dando, uma dica. Para que você tenha na sua Bíblia esse estudo,
para que você marque essas referências. Olha, esse texto aqui se refere a Satanás. Outro título que o diabo recebe na Bíblia é de Beelzebu. Esse nome designa Satanás como príncipe dos demônios. Ele também é chamado de maligno, em Mateus 13, em Efésios 6, em 2 Tessalonicenses 3 e por aí vai. Ele é chamado de serpente, tanto lá em Gênesis quanto em Apocalipse. Ele é chamado de dragão, e eu li para você Apocalipse 12, verso 4, onde ele é chamado assim. Ele também é chamado de destruidor e, por fim, ele é chamado por Jesus de pai da mentira, de homicida e de príncipe deste mundo. Bem, você agora viu que o diabo tem várias faces na Bíblia. Mas agora eu quero te dar detalhes. Detalhes que você precisa saber sobre o príncipe deste mundo, sobre o diabo. O teólogo Charles Stanley, ele nos traz aqui algumas revelações sobre o diabo que você precisa conhecer. Primeiro, o diabo é real. O diabo é real. Minha gente, o diabo não é um ser mitológico. O diabo não é um personagem de livros. O diabo não é um ser escrito por mentes brilhantes da literatura. O diabo existe. E você sabia que o diabo adora quando alguém diz que ele não existe? Você acha que ele fica aborrecido, é? Você acha que o diabo acha ruim quando alguém diz que ele não existe? Pelo contrário, ele acha o máximo. Porque se uma pessoa diz que ele não existe, ele pode pintar e bordar na vida desta pessoa, que ela sempre vai dizer que foi o azar, que foi o destino, que foi a vida, que o mundo é que é assim. Ela nunca vai atribuir as obras do diabo ao próprio diabo. Veja comigo na apostila. No relato da queda do homem já temos a prova da existência de Satanás. Neste caso, ele estava personificado na serpente. No Novo Testamento, Jesus cura diversas pessoas e liberta muitos endemoniados, bem como dá poder aos seus discípulos de fazerem o mesmo. Ora, se o diabo não existisse, então por que Jesus gastou tanto tempo expulsando demônios? Será que Jesus estava encenando, é? Será que todas aquelas pessoas estavam encenando? É isso? A gente tem N exemplos na Bíblia de Jesus expulsando demônios, dos discípulos de Jesus expulsando demônios. Se o diabo não existisse, nada disso estaria na Bíblia. Em Efésios 6,12, Paulo nos ensina sobre a realidade de Satanás e seus demônios. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Satanás agora ataca o povo eleito. Ou seja, o diabo sempre teve alguém para atacar. E a mira do diabo, lamento em te dizer, a mira do diabo agora está em nós, a Igreja de Cristo. Quando Jesus estava aqui na terra, o foco do diabo estava em Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. Quem o diabo ataca agora? A mim e a você, a todo o povo de Deus. Então você tem que entender quem ele é e como ele age. Maurice Cerullo, na página 849 do seu livro Armas Vitoriosas de Deus, explica assim: desde o princípio da existência do homem no jardim do Éden, Satanás tem usado todas as suas armas, táticas e estratégias para impedir que a vontade de Deus seja cumprida na terra. No decurso dos séculos, o inimigo tem mentido, enganado e cegado os homens para que não vejam a verdade. Corrompeu as mentes, afastou os corações de Deus e trouxe o pecado, a enfermidade, a destruição e a morte ao mundo. A segunda característica do diabo que você precisa saber é que o diabo usa disfarces. Ora, ninguém imagina que o diabo vai aparecer de preto e vermelho, desculpem aí os flamenguistas, né? Mas o diabo não vai aparecer de preto e vermelho cheirando a enxofre com um tridente na mão. Esse estereótipo cinematográfico de diabo, isso não existe. O diabo não seria tão bobo a ponto de aparecer assim para alguém. O diabo se disfarça. Olha como é que ele age.
É por essa razão que Deus coloca em seus mandamentos advertências sérias a seu respeito, para que o povo de Deus não seja enganado. Está aqui dizendo o teólogo Arlindo Mendes no seu livro Da Cura à Libertação Total. Está aqui, ó, página 19 do livro. Leia Deuteronômio 18, do 9 ao 14, para entender melhor os disfarces de Satanás. O diabo se disfarça. Em todas as épocas ele encontrou um meio de agir. Ele usou a idolatria, ele usou o misticismo, ele usou a necromancia, ele usou as práticas abomináveis para se disfarçar e agir na terra. E até hoje o diabo continua se disfarçando. Me desculpe a sinceridade, mas você está aqui para aprender, não é? Eu tenho que te falar isso. Tem muitas religiões por aí que parecem sinceras, que parecem boas, mas que escondem práticas totalmente manipuladas pelo diabo. E é claro que a pessoa que está lá naquela religião, ela não está lá indo buscar o diabo. Não está. Existem os satanistas que sabem que estão indo lá buscar o diabo, mas a grande maioria das religiões oculta isso das pessoas. Então a pessoa está lá fazendo um ritual que ela acha que vai fazer bem para ela, que ela acha que vai ajudar, mas que na verdade está abrindo o caminho para que o diabo haja na vida dela. É quando eu te digo que o diabo usa disfarces. Ele não vai aparecer lá no terreiro de preto, cheirando a enxofre com o tridente na mão. Ele vai aparecer na figura de um parente que morreu. O Mizifi fala com a voz da sua vozinha, para você lembrar dela, mexe com a sua emoção, fala coisas do seu passado. Pastor, mas como pode? O diabo sabe o número do meu RG, sabe detalhes da minha infância, sabe isso e aquilo. Escute, tudo que já aconteceu, desde o dia que você nasceu até hoje, o diabo sabe. Porque quando você chegou aqui, ele já estava. O que o diabo não sabe é acerca do seu futuro, mas do seu passado, ele sabe tudo. E é por isso que o diabo engana as pessoas. Porque ele fala do que já aconteceu, as pessoas acreditam, e aí quando chega na questão do futuro, o que o diabo disser, a pessoa já está enganada. O diabo é astuto e conspirador. Em 2 Coríntios 11, 13, Paulo diz assim, olha: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Segundo o teólogo Charles Stanley, nós podemos observar só nesse versículo 3, 3 palavras-chave: a palavra enganou, a palavra astúcia e a palavra corrompidos. Enganou. O diabo tenta nos enganar, convencendo-nos de que o certo é errado e o errado é certo. Inversão de valores é uma das coisas que o diabo tem feito muito na nossa atual geração. Hoje em dia tem pastor sendo indiciado por juiz por ensinar coisas básicas, como menino é menino e menina é menina. Parece estranho isso? Mas isso está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo. Ou seja, ensinar o certo está se tornando errado. E ensinar o errado é que está virando certo. Isso aqui é o que o diabo está fazendo, enganando a sociedade. Astúcia, essa palavra se refere a quê? Que é uma astúcia é o quê? Estratagemas de manipulação, artimanhas hábeis, esquemas e estratégias. O diabo não se aproxima de nós cara a cara, mas procura a porta dos fundos, um elo perdido ou uma fraqueza. Ele ataca aquilo que acreditamos já ter sido tratado e especializa-se naquelas coisas que insistimos em negar. O diabo faz o máximo para ocultar a sua identidade e disfarçar-se ao lidar conosco. A terceira palavra-chave é corrompidos. Essa palavra foi traduzida em algumas versões como seduzidos. A palavra no original grega significa ser desviado sutilmente, ser retirado do curso de devoção pura a Cristo Jesus. A pessoa corrompida ou seduzida por uma tentação segue as paixões e desejos de seu próprio ego, em vez de seguir as vontades e ordens de Deus.
Outra característica do diabo que você precisa saber é que o diabo nunca desiste de perseguir-nos. Você não pode ser inocente a ponto de achar que porque agora você desistiu do pecado, desistiu do mundo e agora quer servir a Deus, o diabo olhou para você e falou, então tá, ó, tchau, não vou mais mexer com você, você agora é crente, né? Tá bom, olha, fica aí que eu fico aqui. Ah, quem dera. Quer saber a verdade mesmo? É mais ou menos assim, você entrega a vida para Jesus, você decide que vai servir a Deus, o diabo pega uma foto sua, cola num outdoor na avenida principal do inferno, escreve embaixo assim, ó, procurado. Você agora é o alvo do diabo. Ele não vai desistir de você. Você desistiu do diabo, mas ele não desistiu de você. Você desistiu do mundo, do pecado, das obras da carne, das coisas que não agradam a Deus, mas o diabo vai continuar perseguindo você. Você não vai ficar livre dele tão facilmente. Você vai ter que lutar. É por isso que nós estamos aqui aprendendo sobre batalha espiritual. O diabo nunca cessa a sua perseguição contra o homem. Ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, foi o texto inicial da aula. Porém, se nos deixarmos levar pelas ciladas do diabo, este certamente será o nosso destino. O inferno não foi feito para nós. Grifa essa frase aqui. O inferno não foi feito para nós. Porém, se nos deixarmos levar pelas ciladas do diabo, esse certamente será o nosso destino. Para você que acha que o inferno não é para o ser humano, você está certo, não é mesmo. O inferno é para o diabo e seus anjos. Agora, se você acha que Deus não vai mandar o ser humano para o inferno, aí você está enganado. O Salmo 9, verso 17, diz com todas as letras, marque esse versículo na sua Bíblia. Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Não queira pagar para ver. Tem gente que diz assim, Deus é amor, quando chegar na última hora, Deus vai perdoar todo mundo e vai dizer, gente, tá liberado, hein? Todo mundo entra no céu. Não caia nessa. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu volto à apostila com você. O diabo tem um plano de ataque. O diabo tem um plano para atacar cada pessoa. Desde que o homem nasce até a hora de sua morte, ele é atacado sistematicamente pelo diabo e seus anjos caídos. Ele não quer que o ser humano viva para que não tenha a chance de alcançar a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Então ele vai tentar, de todas as formas possíveis e viáveis, levar o homem a se distanciar cada vez mais de Deus e ficar cada vez mais sob o seu controle. Foi o que ele tentou fazer com Jesus. O diabo planejou, como é que eu vou atacar ele? Eu vou esperar ele ficar com fome e vou oferecer uma pedra para ele. Vou fazê-lo agir em obediência a mim. Eu vou tentar seduzi-lo com as coisas desse mundo, vou lhe oferecer riquezas, glória, um caminho mais fácil, um atalho. O diabo planejou tudo, mas o plano do diabo com Jesus deu errado. E eu oro para que o plano do diabo com você também dê errado. Que aquilo que ele planejou para te derrubar não dê certo e que você fique de pé em nome de Jesus. Volte aqui comigo na apostila. Segundo o teólogo Charles Stanley, há 4 objetivos para um ataque do diabo. Primeiro, o ataque do diabo procura nos afastar de Deus. E é esse sempre o seu objetivo final. O diabo é o arqui-inimigo de Deus. E ele não quer você e eu perto de Deus. Então, o principal objetivo do ataque do diabo é te afastar de Deus. Segundo, tentar frustrar-nos do propósito e plano divino para a nossa vida, buscando desviar-nos do caminho e da vontade de Deus para nós. Terceiro, procura tirar de Deus a glória, a honra, o louvor dados a Ele quando levamos uma vida piedosa de fé e confiamos no Senhor. E o quarto objetivo de um ataque do diabo é tentar nos destruir, literalmente, matar mesmo, acabar com a nossa vida, literalmente. É isso que o diabo quer. Agora,
o diabo não tem todo o poder. Ele tem poder? Tem. Eu não vou dizer para você que o diabo é um coitado, que o diabo é um derrotado, que o diabo não é ninguém, porque é exatamente esse pensamento que está deixando muita gente caída na fé. Tem muita gente que diz, o diabo está debaixo do meu pé. Aí o diabo foi lá e te deu uma rasteira. Estava tão debaixo do teu pé, né? Te deu uma rasteira. O diabo tem poder, sim. Paulo disse, não ignoremos os seus ardis. Ele tem poder, mas não tem todo o poder. Todo o poder só pertence a Deus. O diabo não é onipotente. Eu vou repetir, o diabo não é onipotente. Onipotência é um atributo que só Deus tem. Então, se o diabo tem poder, mas não tem todo o poder, significa que ele tem poder até certo ponto. Ele tem um poder limitado. Então, vejamos na apostila aqui. Além de se conhecer o diabo e qual é o plano que ele está engendrando contra a humanidade, é importantíssimo sempre lembrar de que o poder que ele tem é limitado. E o principal texto que a gente tem para explicar que o poder do diabo é limitado é o texto de Jó, capítulo 1. Você repara que o diabo, ele vai dando passos com Jó de acordo com Deus vai permitindo. Olha aqui, Jó capítulo 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Veja, o diabo acusou Jó de que só servia a Deus por interesse. Aí Deus disse, ô diabo, eu vou provar para você que Jó me serve porque me ama, e não porque eu dou bens a ele. Pode tocar no que ele tem, pode tocar no gado, na riqueza, na fazenda, mas na vida dele você não toca. Observou que Deus limitou o poder do diabo? Você não acha que o diabo já queria arrebentar com o Jó logo de uma vez e já matá-lo definitivamente? Mas o diabo não podia fazer isso. O poder do diabo é limitado. Veja aqui na apostila, todo poder pertence a Jesus. Mateus 28, 18. Jesus disse isso quando ressuscitou. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o que o diabo pode fazer? Como já vimos, página 4 agora, como já vimos, ele pode atacar, tentar, enganar e oprimir ao homem. E dessa forma ele interfere em todas as áreas da vida do ser humano, causando diversos males, tirando a paz e a alegria, usando pessoas para causar dor física ou emocional, destruindo relacionamentos e fazendo com que o testemunho do salvo acerca de Jesus perca a força diante das pessoas à sua volta, fazendo com que o seu galardão futuro diminua. O teólogo Arlindo Mendes, no seu livro Da Libertação à Cura Total, na página 18, diz assim, ao final do plano salvífico, Jesus pisará em definitivo a cabeça da serpente, lançando Satanás no lago de fogo eterno. Romanos 16, 20 diz, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então o diabo vai ter um destino final, onde ele será definitivamente derrotado. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Olha aí. Apocalipse 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Veja comigo aqui. Mas enquanto não chega o fim, pela fé, temos que Jesus morreu por nós, com a ressurreição dele, nós somos salvos da sentença de morte eterna. Satanás não tem mais domínio sobre nós, pois pelo sangue de Jesus, que está sobre nós, ficamos libertos da maldição do pecado. A morte eterna foi tragada, pois ele levou sobre si a maldição. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. E está claro aqui, a desobediência de um homem fez todos serem pecadores.
Que homem foi esse que desobedeceu e trouxe o pecado para todos? Foi Adão. Mas a obediência de um homem trouxe salvação para todos. Que homem foi esse que obedeceu e trouxe a salvação a todos? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja comigo aqui, versículo 5:19 de Romanos. É o remédio, mas é necessário reconhecermos Jesus como nosso Salvador, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e permanecer nesse estado até o fim, porque está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que Jesus diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Vemos descrito em toda a Bíblia situações em que o povo de Deus passa por episódios em que o inimigo tenta com esperteza investir contra as vidas dos eleitos de Deus. Porém, mesmo que o povo dele não tomando conhecimento das astutas ciladas de Satanás, Deus age com poder e grande glória e protege os que são seus. Na próxima aula falaremos sobre o exemplo que Jesus nos deixou quando entrou em batalha espiritual durante a sua tentação no deserto. Eu espero de verdade que você tenha conseguido assimilar o conteúdo dessa aula. Tivemos hoje aqui um banquete de textos da palavra que nos revelam a verdade sobre o mundo espiritual. Então eu quero pedir encarecidamente a você, não fique apenas nessa 1 hora de aula. Vá além disso. Mergulhe, pesquise, leia todas as referências, inclusive aquelas que eu não li. Vai lá, marca, presta atenção no que está escrito, extrai dali a revelação da palavra para que você se torne um grande conhecedor e também um mestre na palavra de Deus. Eu ofereço a você aqui um questionário para te ajudar a elucidar esse mistério. Vamos lá, são 5 questões. A primeira, sobre Lúcifer, assinale com um X na única alternativa correta. São 4 alternativas e apenas uma está correta. Você vai marcar um X na alternativa correta. Alternativa A, assim como todos nós usamos o livre-arbítrio, Lúcifer também usou e escolheu fazer o bem. Alternativa B, Lúcifer é especialista em pregar a palavra de Deus para os simples. Alternativa C, Lúcifer olhou para o Criador e glorificou. Alternativa D, Lúcifer foi criado assim como todas as outras coisas e criaturas e o próprio homem para o louvor da glória de Deus. O que é que você acha que está certo aí nessas 4? Questão número 2. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X na única alternativa incorreta. Agora eu quero saber a que está errada, não a que está certa. São 3 certas e uma errada. Eu quero saber a errada qual é. A. Satanás não irá atrair ninguém para si, mostrando a sua aparência maligna. B. O diabo tenta enganar-nos, convencendo-nos de que o certo é errado e o errado é certo. C. Quando o homem serve a Deus, o diabo cessa sua perseguição contra ele. D. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Satanás ataca agora o povo eleito. Alternativa, a questão número 3. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa incorreta. Novamente é para marcar a que está errada. Alternativa A. O diabo não se aproxima de nós cara a cara, mas procura a porta dos fundos, um elo perdido ou uma fraqueza. Alternativa B. O poder de Satanás é limitado. Alternativa C. Satanás tentou enganar até o Senhor Jesus. Alternativa D. Desde que o homem nasce até a hora de sua morte, ele é atacado sistematicamente pelo diabo e seus anjos. Questão número 4. Sobre as limitações do poder de Satanás, leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa correta. Agora eu quero saber a certa. A. O diabo com as suas armas consegue interferir em todas as áreas da vida do ser humano. B.
O objetivo final de Satanás é matar o cristão. C. Satanás vem do latim Satã, adversário, acusador. Do termo grego, Satã é o líder dos espíritos caídos ou demônios. D. O mal nunca será derrotado. Então marque aí qual que é a correta dessas 4. E agora eu quero que você escreva em 7 linhas um resumo do que você aprendeu nessa aula de hoje. Você pode fazê-lo aí pelo próprio WhatsApp, se você está respondendo, se comunicando conosco pelo aplicativo WhatsApp. Você pode fazer em uma folha de papel, fotografar, você pode fazer um arquivo no Word e enviá-lo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, enfim. Tem várias maneiras de você fazer chegar a nós este questionário, mas é muito importante que você faça o questionário e também o resumo com as suas próprias palavras, para que então você possa extrair o máximo de conhecimento. Olha, uma das fontes bibliográficas que usamos nessa aula foi o Evangelho Reunido, o livro do pastor João-Ribe Palharim. Minha gente, esse livro pode estar agora na sua estante, pode estar aí na sua biblioteca, pode te ajudar no conhecimento da palavra. Se você aceitar se tornar um pregador do telhado, como forma de gratidão, eu vou lhe enviar o formato digital do livro, o Evangelho Reunido. É o mesmo conteúdo, porém com a diferença de que você vai poder ler aqui na tela do computador ou até mesmo no próprio celular. E dependendo da quantidade de recursos que você tem, você pode fazer a oferta dos pregadores do telhado e obter também o livro mesmo, de papel, em formato tradicional, e enviaremos para você via correio. Então você pode entrar em contato conosco para conseguir o Evangelho Reunido, uma vez que os livros do pastor João-Ribe Palharim não estão à venda. Esses livros não são vendidos. A forma de você obter é estando pessoalmente em uma igreja da Paz e Vida e tornando-se um pregador do telhado. A você que já é nosso aluno, eu estou aqui facilitando para você e me oferecendo para te enviar o livro através da sua oferta. Então aí na sua tela está agora o número da nossa conta. Você pode entrar e fazer uma transferência, um depósito, um Pix e enviar o comprovante para que possamos orar por você e, como forma de gratidão, te enviar este livro que vai abrir o seu entendimento na palavra de Deus. Eu fico por aqui. Se você gostou da aula de hoje, clique no gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.